Ô Caio, eu vou uma aqui pelo título, tá? Pergunta diferente. Não tem no site. Não tem o Caio, site? vamos ver? Vamos. Não li, hein? Pergunta diferente. Não tem no meu site. Não tem no site. Vamos? Vamos ver se não tem. Vamos ver. Olá, Caio, bom dia. Bom dia. Boa tarde, meus irmãos. Ele dá os dois, porque não sabe que hora que vai ler a pergunta, Isso. né? Meus irmãos queridos de todos os dias, Pastor Caio. Eu tenho uma dúvida baseada numa resposta da semana passada, a qual você respondeu usando Gênesis 2:17, que diz sobre o comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, em que, enquanto a tradução em português diz, aspas, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Tradução hebraica diz, morrendo, morrerás. De forma que as duas mortes seriam mortes diferentes, uma física e a outra espiritual. Conferi isso e achei interessantíssimo porque vi que não é uma construção comum em outros textos bíblicos de expressão divina, de ordens. Mas vi que o versículo anterior, 2:16, também tem a mesma construção quando diz, de toda árvore do jardim comerás livremente, enquanto na tradução literal do hebraico está, de toda árvore do jardim, comendo, comerás. Daí que não consegui fazer uma ponte de significado mais direta entre um sentido físico / espiritual desses comer como a das mortes. Entendeu, Caio? Não, é simples. No primeiro caso, comendo comerás, ou seja, não terá nenhuma consequência. Isso. Por isso é que a tradução diz comerás livremente, porque é inconsequente o comer, é facultado o comer, essa é a ênfase, está facultada. No caso do fruto do conhecimento do bem e do mal, se comeres morrendo, morrerás. Dos outros, apenas se comeres comendo, comerás. Não está óbvio qual é o sentido? Dos outros não, é inconsequente. Faz parte do ciclo da vida. Agora, esse outro aqui, além de que ele vai gerar a tua morte, você vai, em morrendo, morrer mesmo. O que é difícil é admitir, por causa dos textos que ou falam da ressurreição no último dia, quando quem tiver feito bem ressuscita para a vida, e quem tiver feito mal ressuscita do pó da terra para o juízo e para a morte. E como em Marcos e em alguns outros textos do Evangelho existe a alusão à penalidade do inferno, cujo o verme não morre, cujo fogo não cessa, então na mente da maioria, o morrer físico mata só o corpo, mas não mata a existência, a vida. Agora, no livro de Gênesis, o que se está dizendo, e é o que o Velho Testamento adota, é isso. Tem gente que quando morre, sobrevive à morte física, porque espiritualmente falando, viveu por causa da fé, do amor e da esperança praticados na vida. Mas tem gente que quando morre aqui na terra, morre mesmo. Vão ressuscitar alguns no último dia, para juízo. Um juízo que provavelmente eu não consigo entender o significado desse juízo, mas no máximo é um juízo, se houver alguma perspectiva positiva, é de dar uma consciência e o indivíduo ter ainda a chance de abraçar aquela consciência e entrar na vida por misericórdia de Deus. E existem aqueles que podem ter essa consciência e outra vez abraçarem o fato de que não são gente da natureza e da qualidade da vida eterna e do amor. E morrerem mesmo. Como no Apocalipse está dito, chega uma hora em que a morte, o inferno, tudo isso cai em estado de extinção no lago de fogo. Então eu creio, e
não estou fazendo nem sistematização nenhuma teológica, é só o meu sentir pelo fluxo prevalente que eu encontro no espírito do Evangelho. Eu encontro gente que quando morre, morre. Encontro gente que quando morre, não morre, passa da morte para a vida em Cristo, ou com base no amor, na esperança, na fé, na transcendência, que já são pessoas que carregaram a qualidade da vida eterna enquanto existiam no espaço-tempo. Encontro pessoas que viveram e fizeram mal e quando morrem, fizeram, por alguma razão que está para além de nós, uma qualidade de mal que não as coloca no estado de cessação de consciência, mas as coloca num estado de experiência de infernos, na sequência da cessação da morte física. São aqueles que Jesus fala em Mateus 18, em alguns lugares, que vão para um cárcere espiritual e não saem de lá enquanto não pagarem o último centavo. Ah, tá. Tanto quanto eu encontro pessoas na descrição do Novo Testamento que terão ainda, apesar dos seus infernos, a chance das luzes que eles podem escolher em algum momento, porque a graça de Deus é infinita. E cada um tem, todavia, o poder da escolha. E, por incrível que pareça, tem gente que mesmo depois do inferno escolherá não ser. E aí é quando chega definitivamente para todos esses a hora em que não querer ser será respeitado. Todo ser existente tem o direito de querer e assumir ser inexistente. E cessarão para sempre. Haverá pessoas, e há pessoas que viveram na Terra e que viverão eternamente. E há outras pessoas que viveram na Terra e que experimentarão formas de inferno das quais sairão. E existem pessoas que viveram na Terra com escolhas tão incompreensivelmente apenas mamíferas e animais perversas que quando o corpo morre, elas acabam para sempre. Eu ainda acho isso melhor do que aquela ideia de um inferno que não acaba nunca, que fica ali o diabo torturando o cara, aquela de coisa eternidade a eternidade, que para mim é uma coisa incompreensível, considerando que o próprio Novo Testamento oferece a ideia da morte que mata, imediatamente pronto, da morte que não mata, já passou da morte para a vida, da morte que o corpo morre, mas o indivíduo sobrevive num estado infernoso de consciência sendo estimulada para ver se, depois de pagar o último centavo, ele cai em si e cai fora de lá. Como tem aqueles que escolhem não. Tem gente que odeia tanto o amor que eles dizem, se vida eterna é amar, eu não quero. É que a gente não consegue compreender gente assim, mas existe. Meu Deus, a gente viu Hitler e outros à nossa volta que se tornaram demônios implacáveis. E o Apocalipse diz, chega uma hora em que o próprio diabo é extinto. O diabo é extinto. Você veja que graça divina. O lago de fogo extingue o diabo. Tem crente que não gosta disso. Crente mau, perverso, quer pensar que toda criatura que não se tornou religiosa como ele vai sofrer num inferno eterno, tão eterno quanto a eternidade possa ser. E eles não sentem nada, eles sentem uma espécie de vingança que não cabe nem nas piores emoções de Satanás. Porque até o próprio diabo, com o falso profeta, com o inferno e a morte, serão extintos no lago de fogo. Então, é como eu vejo, sem querer sistematizar, eu vejo afirmações. E vejo que elas são tão peremptórias que elas só podem significar coisas diferentes
para pessoas diferentes, numa categorização e com critérios que não foram dados a nenhum de nós para que nenhum de nós julgue. Se não me é permitido julgar você, espiritualmente dizer para onde você está indo, como é que eu terei condições de medir essas dimensões, embora eu não tenha como não constatá-las quando eu leio o Novo Testamento? Agora, isso é uma heresia para os protestantes, porque os protestantes construíram uma sistemática escatológica. Tem umas 5 ou 6 linhas de sistemática escatológica, onde tudo isso está organizadinho. Já tá Quando tudo eles pronto. me ouvem quebrar toda essa forma de organização e dizer que tudo pode acontecer numa dimensão em que nenhum de nós tem acesso a ela e que a prerrogativa de Deus aplicar esses critérios a quem queira, todo mundo diz é heresia. Por quê? Porque não está escrito? Não, está escrito. A heresia é porque não combina com a linha sistemática que eles adotaram para ensinar para as pessoas. É só isso. Por que eles gostam de definir e determinar destinos, Porque dá poder. Tudo é poder, brother. Quem determina o destino do próximo tem um poder imensurável sobre o próximo. VNVTV, o canal é você.